Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 22. A fé em nossos direitos. Orando por fé. Frequentemente, as pessoas cometem o erro de orar pedindo fé. Nunca devemos fazer isso. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Essa é a única prescrição para receber fé. Nunca ore pedindo fé para ser curado. Aprendendo a conhecer a palavra, terá fé, pois ela desenvolve a fé. Os duvidosos oram pedindo o que já possuem. Pedro anuncia: o seu divino poder nos deu, já foi dado, tudo o que diz respeito à vida. 2 Pedro 1:3, parte A. A enfermidade resultará em morte. A cura diz respeito à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram concedidas. Acredite que são suas. Confesse-as. Todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus. Sim, e por ele o amém. 2 Coríntios 1:20. Procure sua promessa, creia nela e comece a confessá-la. Ela é sua. Pelas suas feridas fostes sarados. Sua cura já foi provida. Não há peça em suas orações. Contudo, orar pedindo cura não é antibíblico, pois Jesus prometeu: e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E outra vez: se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. Leia também Tiago 5, do 13 ao 15. Lendo a palavra, você ouve Deus falar. Você o ouve dizer: eu sou o Senhor que te sara. Ouve-o dizer: pelas suas feridas fostes sarados. Não é necessário orar pedindo fé para crer que Deus disse a verdade. Você o ouviu falar e creu em sua palavra. Agir de acordo com a sua palavra é fé. Você pode orar pedindo a cura, mas a fé gera a cura. Conheça seus direitos e terá fé. No entanto, para conhecê-lo, deve ler e ouvir a palavra. Não é difícil exercer fé em R$5 se sei que tenho essa quantia em meu bolso. Inconscientemente ponho a minha fé em ação, comprando no mercado qualquer item até esse valor. Posso assinar um cheque nessa importância sem perceber que exercitei fé no talão de cheques, no banqueiro, no caixa ou no banco. Sei que o cheque será válido porque li o extrato da minha conta acusando saldo suficiente. Creio que podemos ter um conhecimento tão pleno da verdade da palavra que não precisaremos mais exercer a nossa fé conscientemente quando necessitarmos de cura. Sabemos que a cura é nossa. Ela nos foi provida. A enfermidade foi removida por Cristo. Somos redimidos dela. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Isso se torna a verdade vital que habita em mim. Nós a consideramos como a resistência de uma ponte que atravessa um grande desfiladeiro. Não duvidamos da capacidade dela de sustentar o peso do nosso automóvel. Simplesmente atravessamos a ponte com o carro. Exercemos a nossa fé, contudo, fazemos isso inconscientemente. A palavra torna-se tão real e vital para nós que, quando encaramos uma necessidade já providenciada na palavra, atravessamos o impossível, não considerando coisa alguma, senão que Deus sustenta essa palavra. Confessamos sua verdade, sua eficácia, e assim avançamos. Ela não falha nunca. Não nos esforçamos mais para sermos curados. Deus diz que já fomos curados. Isso é nosso. Nós o confessamos e agradecemos, sabendo que é nosso. Não mais nos esforçamos para crer. Somos crentes se somos salvos, e tudo é nosso. 1 Coríntios 3:21. A fé verdadeira toma posse. As posses da fé são tão verdadeiras como as materiais. As coisas espirituais são tão reais como as materiais.
Declare a fé e será sempre vencedor. Acostume-se a falar a linguagem do Senhor. Procure conhecer as palavras dele e habilite-se para falar delas por causa de sua abundância no seu coração. Capítulo 23. A linguagem da fé. Disse que falar é barato. Muitas pessoas passam o tempo dizendo coisas vãs. Quando eu era criança, meu pai me dizia: você fala quando deveria estar ouvindo. A maioria das pessoas fala quando deveria estar ouvindo. Os sábios sempre observam mais do que falam. Suas palavras são poucas, mas poderosas. Perdem-se grandes vitórias por causa de conversa fiada, palavras ditas sem necessidade. Jesus a chama de palavras ociosas. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Salomão disse: o que guarda sua boca conserva sua alma. Provérbios 13:3, parte A. Tiago, que disse que a língua é um mal ingovernável, deu alguns conselhos muito dignos de atenção ao dizer: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Muitos deixam de receber aquilo que pedem em oração, porque não compreendem como sua confissão é importante. Algumas pessoas curadas pelo poder de Deus descobrem que suas dores e enfermidades retornam como eram antes. A maioria dessas pessoas se pergunta: por quê? Cremos que você compreenderá o porquê, e isso não lhe acontecerá mais ao terminar de ler este livro. Confessamos inconscientemente o que cremos. A fé sempre se refere ao que é pedido em oração, como se já estivesse nas mãos, mesmo antes de visto, ouvido ou sentido. Compreenda que, quando você se confessa enfermo, é porque crê mais na enfermidade do que na cura. Você confessa com os lábios o que crê no coração. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34, parte B. Oramos por um homem doente em sua casa, e Deus tocou no corpo dele maravilhosamente. De acordo com a palavra, ele ficaria bom. Assegurei-o dessa verdade. Quando saímos da casa do homem, a mãe dele disse: continue orando por ele. Por causa desse simples pedido, ela confessou que duvidava da palavra e os curarão. Ela entendia que, se não clamássemos constantemente durante muito tempo a Deus, Ele não nos ouviria. A palavra não significava nada para ela. Ela ainda foi mais longe, passou a gabar o diabo e a louvar a sua fidelidade em vez da fidelidade do Altíssimo. Logo que vocês saírem, disse, o diabo com certeza vai pô-lo à prova severamente. Sei que esse velho inimigo fará o pior para roubar a cura do meu filho. Não se esqueça de orar muito por ele. Que confissão do diabo, vindo de uma filha de Deus. Ela não confessou confiança em Deus nem em sua palavra eterna. Toda sua confissão consistia apenas em louvar a fidelidade de Satanás. Sei que o diabo sorriu. Repliquei: parece-me que a senhora confia mais em Satanás do que em Deus. Parece ter certeza de que o inimigo vem para provar seu filho, mas não parece estar tão certa da presença e do auxílio do Senhor. Depois perguntei-lhe: se Satanás é fiel, Deus não é mais fiel? Sim, respondeu ela. Perguntei-lhe então: se Deus enviar seus anjos, como ele diz em sua palavra, a senhora receará o poder de Satanás na presença dos anjos de Deus? Isso evidentemente ajudou-a e ela sentiu-se encorajada a crer. Muitas vezes os cristãos oram e obedecem rigorosamente às Escrituras no que se refere à cura. Depois, quando alguns sintomas aparecem, eles lançam fora toda a palavra e confessam sua enfermidade, anulando assim a oração e sua resposta. As bênçãos de Deus são impedidas quando nossos lábios contradizem sua palavra.
Se determinada doença ameaça seu corpo, não a confesse, confesse a palavra. Pelas suas feridas fui sarado. Fale o mesmo que Deus fala, confesse sua palavra. A doença ganha domínio quando você concorda com o testemunho de seus sentidos. Os 5 sentidos não têm lugar na esfera da fé. Confessar dores e doenças é como abonar uma encomenda entregue à nossa porta. Desse modo, Satanás tem o seu recibo e sua confissão, provando que aceitou sua encomenda. Não aceite nada enviado pelo diabo, mesmo que seus 5 sentidos testifiquem aquilo que ele enviou para você. Recuse confessá-lo. Olhe imediatamente para o Calvário. Lembre-se de que está liberto. Dúvida gera dúvida. Os homens adquirem o hábito de confessar suas fraquezas e seus fracassos, e sua confissão faz aumentar sua fraqueza. Confessam sua falta de fé, e isso aumenta as suas dúvidas. Oram pedindo fé, esquecendo-se de que assim estão somente confessando a dúvida e, consequentemente, fazendo esta aumentar. Pois Deus não pode responder sua oração porque declarou: a fé é pelo ouvir, não pela oração, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Os que buscam compaixão. Não fale nunca sobre suas enfermidades. Quando você conta suas aflições ao próximo, geralmente é para movê-lo a sentir piedade de você. Sua enfermidade veio do diabo, seu adversário. Quando você fala de suas tribulações, está dando testemunho da habilidade de Satanás em afligi-lo. Quando fala de suas enfermidades, está glorificando o adversário que teve a capacidade de lançá-las sobre você. Muitas pessoas se alimentam de piedade e compaixão. Você deve superá-las. A piedade não pode aliviar suas dores. A compaixão não irá ajudá-lo a sentir-se bem. A compaixão é sofrer com alguém. O que você precisa não é de compaixão, mas sim de substituição, sofrer por alguém. Jesus não veio para se compadecer de você, mas para ser seu substituto. Muitas orações pelos enfermos consistem somente em pena e compaixão. Tais orações servem apenas para alimentar e nutrir seu pior inimigo. Nosso dever como ministros ou crentes não é nos compadecer dos enfermos, nem nos penalizar por causa de suas dores, mas assumir autoridade na base da substituição e ordenar que as dores e enfermidades saiam. Disse o Senhor a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué 1:9. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Jesus lhe disse: eis que vos dou o poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Aprenda a confessar o que Deus diz em sua palavra. Assim estará repetindo suas palavras, contra as quais poder algum prevalecerá. Confessando suas palavras, você será sempre vencedor. Deus não reconhece derrota, tampouco sua palavra reconhece. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora associe o citado versículo a este: e nada vos será impossível. Mateus 17:20, parte C. Você começa a ver que, usando 2 armas infalíveis, a palavra e o nome de Jesus, a irresistibilidade de Deus se torna sua irresistibilidade. Nenhuma ferramenta preparada por Satanás prosperará contra essas ferramentas, a palavra e o nome de Jesus. Isaías 54:17. Confesse: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Confesse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você não pode sofrer derrotas usando as palavras de Deus. Elas são eternas.
são todo-poderosas e sobrenaturais. Confessamos que Deus nos tirou do reino da derrota e nos transportou para o lugar onde prevalece a vitória, a paz, o gozo e a saúde. Quando confessamos ousadamente e agimos firmados na palavra, nossa fé se torna forte. Isso o transformará, mudará seu ministério e sua vida. Você orou pedindo êxito, poder e cura. Agora veja onde fica sua força. O Senhor é a força da minha vida. Salmo 27:1, parte B. Haja concretizando o que percebe e seus desejos serão realizados. É como um sonho transformando-se em realidade. De repente você começa a compreender que muito daquilo por que orou e suplicou, Deus já lhe deu e apenas lhe faltava agir para concretizá-lo. Nossa redenção repentinamente tornou-se realidade em vez de mera doutrina ou simples credo, os quais analisamos e ensinamos. A fé é medida por nossa confissão. Aqueles cuja confissão é negativa, isto é, que confessam fraquezas, fracassos, dores, sintomas e o que não podem fazer, descem invariavelmente ao nível da sua confissão. Uma lei espiritual que poucos cristãos conhecem é: nossa confissão nos governa. Quando confessamos o senhorio de Cristo e nosso coração concorda plenamente com essa confissão, entregamos nossa vida em suas mãos. Finda-se a preocupação, acaba-se o temor, nasce a fé. Quando cremos de coração que Cristo ressuscitou do túmulo por nós e com sua ressurreição venceu o adversário e o aniquilou por nós, e isso se torna confissão de nossos lábios, transformamo-nos em um poder com Deus e por Deus. Se aceitamos Jesus como Salvador e o confessamos como Senhor, somos novas criaturas. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17, parte B. A enfermidade e a doença não terão mais domínio sobre nós. Sabemos que estamos unidos com a divindade. Não percebemos de uma vez, mas à medida que estudamos e praticamos a palavra, que a vivemos e a deixamos viver em nós, ela se transforma em realidade viva. Essa realidade se desenvolve por meio de nossa confissão.